Essa é uma técnica mais abrangente de cálculo urinário, em que são avaliados tanto o núcleo de crescimento, quando possível, quanto as camadas formadoras. Nessa técnica são utilizadas diversas metodologias para a conclusão da composição do urólito: microscopia de polarização, microquímica, colorimetria, difratometria de raio-x, entre outros. Diferencia-se da análise qualitativa de cálculo urinário, em que o urólito é destruído e homogeneizado, com o resultado sendo liberado entre presença e ausência dos minerais, sem levar em consideração a abundância ou a combinação entre esses minerais. O núcleo de crescimento é o núcleo de formação do cálculo urinário. Em nem todos os cálculos urinários é possível identificar essa estrutura. Porém, quando é possível essa identificação, essa pode ser o diagnóstico da origem primária da urolitíase. Por exemplo, um cálculo de estruvita pode ser originado de uma cistite infecciosa ou em decorrência da deposição sobre um corpo estranho, como um pequeno cálculo de oxalato de cálcio. Assim, infere-se que o problema não é a infecção, mas o cálculo prévio ali presente. As camadas do cálculo contam uma história do urólito, podendo diagnosticar e adequar o manejo da urolitíase. Assim, identifica-se além da causa primária, mas também a evolução da doença, um fato de suma importância, uma vez que sabe-se que a urolitíase é um sintoma e não a causa em si. Os cálculos que possuem camadas diferentes do núcleo de formação são chamados cálculos compostos e ocorrem quando urólitos metabólitos, oxalato ou urato, por exemplo, contribuem para infecções do trato urinário, promovendo a mineralização sobre a superfície, ou quando a dieta ou manejo é instituído antes da remoção do cálculo urinário. A formação de urólitos é afetada por fatores sistêmicos, que influenciam na composição química e física do cálculo. A identificação da composição química e principalmente da estrutura é de extrema utilidade para saber as possíveis causas primárias que levaram à formação do cálculo, a evolução da patologia e permite a escolha de um adequado manejo para a correção do cálculo e evitar possíveis recidivas. A correlação deve ser feita através da conclusão da composição do cálculo com as informações encontradas no exame de urina, pH e densidade. Em cães, os cálculos de estruvita, por exemplo, espera-se uma urinálise compatível com cistite presente ou pregressa. Já em gatos, ocorre devido à supersaturação da urina. Nesse caso, pode-se mudar a alimentação, mas tratar a infecção é fundamental no caso dos cães. Outro exemplo são os casos de oxalato de cálcio, que não têm fatores de formação muito bem elucidados, mas são em parte reflexo da supersaturação da urina, tanto em cães quanto em gatos, sendo encontrado então densidades urinárias mais altas. O cálculo pode ser coletado tanto por procedimento cirúrgico quanto expelido naturalmente. A orientação é lavar o cálculo com água, enviar seco, sem meio conservante ou formol, em temperatura ambiente e em recipiente de plástico ou similar, como os coletores universais. Não utilizar recipientes de vidro, pois os mesmos podem quebrar e o cálculo ser perdido até a chegada ao laboratório. As causas de rejeição de amostras compreendem acondicionamento incorreto em meios conservantes ou formol, por exemplo, e o envio de cálculos milimétricos, aquelas populares areinhas que se formam. Outra questão é urina com grande quantidade de cristais. Nesse caso, não é passível a análise de cálculo urinário, e sim a urinálise de rotina. Convém ressaltar que serão cobrados um exame para cada cálculo enviado.